Bom dia, amada igreja, paz seja convosco. Eu quero, nesta manhã, deixar ao coração de vocês uma palavra e assim também uma oração para mais uma vez vencermos esse dia para a glória, para a honra do nosso Deus. Eu quero deixar essa palavra, que é uma palavra de Paulo, uma carta paulina, uma carta enviada para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 adiante, uma carta, uma das últimas cartas de Paulo, que na verdade era o final, final da vida de Paulo. E esse capítulo aqui, Paulo, ele traz para nós aquilo que está acontecendo, Paulo já avisando a todos nós o que iria acontecer nos últimos tempos, e é o tempo que estamos vivendo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Que Paulo, ele fala para nós, afasta-se dessas pessoas, não convive com essas pessoas, que essas pessoas fazem parte da tua vida. E um outro texto, o próximo texto, é o capítulo 4, que praticamente é uma palavras finais de Paulo. Ele estava preso, ele estava indo para morrer. E ele diz assim para Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. É uma exortação solene. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Doutrina que ele está dizendo é a sã doutrina da palavra de Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E aqui, amados, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, que o que está acontecendo tudo isso no nosso momento, aí, no nosso contexto, não é algo novo. Pode ser que essa doença, esse vírus chamado Covid-19, aparentemente ele possa ser algo, uma novidade para nós. Mas o próprio Cristo, ele já nos havia dito: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele sempre nos mostrou que a vida cristã não seria um mar de rosas. Mas quando nós examinamos as Escrituras, e aquilo que eu sempre disse já em algumas mensagens a respeito de Daniel. Daniel era um homem de Deus, era um homem fiel a Deus, mas Israel estava em pecado. Israel estava fora do propósito de Deus. Virou as costas para Deus. E eles foram
né, levados cativos à Babilônia, e juntamente com ele Daniel. Muitos profetas, né, grandes profetas, profetizaram e, como Jeremias, foram mortos, né, pregando, ensinando e falando, né, sobre, né, se voltar para Deus. E hoje, né, nós vemos assim muitos, como diz o próprio, né, o próprio Paulo em Timóteo aqui, irreconciliáveis, pessoas que não querem se reconciliar com Deus, colocam, justificam, né, situações, né, do dia a dia, situações de atitudes humanas, né, para não se reconciliar com Deus. Por quê? Porque são pessoas egoístas, são pessoas presunçosas, são pessoas arrogantes, são pessoas ímpias, né, que querem viver na piedade, né, são caluniadores, são pessoas, enfim, né, são como o próprio Paulo, né, quando ele escreve a carta aos Gálatas para aquelas igrejas que ficavam na região da Galácia, ele fala sobre o fruto do Espírito, né? Primeiro, né, as obras da carne e depois o fruto do Espírito. E hoje, mais do que nunca, igreja, eu vejo com tudo isso, o que Paulo já havia dito para Timóteo, pelo contexto histórico que Timóteo vivia na cidade de Éfeso, hoje não é diferente. Hoje, o nosso Deus, né, a deusa, o Deus hoje do mundo, na verdade não é Diana dos Efésios, né? Não é. Hoje é o dinheiro, hoje é a corrupção. Hoje nós temos vários deuses aí, né, se levantando sobre a terra. E junto com isso, gente, o que nós temos que entender, o que acontecia na época das igrejas, que Paulo escreve essas cartas, no meio de todo um caos, sempre há o profeta do caos. Sempre aquele profeta que vai profetizar muitas vezes aquilo que é algo óbvio, né? Já viu isso? O profeta revelar coisa que é óbvia, algo que já está acontecendo, né? Coisas que simplesmente é algo que a palavra de Deus já havia nos informado, né? Já havia nos falado isso. Então, no meio da igreja, né, de Paulo ali, que Paulo havia pregado a palavra, também estavam se levantando os falsos profetas, pessoas, profetas do caos. Lá quando Israel também havia sido levado ao cativeiro, se levantaram também profetas, dizendo, não, gente, agora Deus vai nos dar o livramento, Deus vai nos dar a paz, nós iremos voltar para Jerusalém, nós iremos restaurar o templo do Senhor. Mas, na verdade, Deus levantou uma hora com profetas, Ezequiel, profeta Jeremias, Isaías, dizendo, não, eu não disse nada disso. O que eles estão dizendo da boca deles. Não tem nada, eu não tenho nada a ver com isso. Então o que nós temos que tomar muito cuidado nesses últimos dias, que existem muitos profetas do caos. Pessoas que se levantam, pegam o óbvio, né? Muitos no início diziam assim, gente, nós estamos aí nos últimos tempos, olha as doenças, porque a palavra de Deus está dizendo isso, está dizendo aquilo. Gente, Jesus já sempre disse que iria ter tudo isso. E o que eu falo para vocês, né, até onde eu posso entender da palavra de Deus, o que está acontecendo hoje, na verdade, não é o final dos tempos, irmãos, por mais que nós estamos caminhando para ele. Né? Quando a palavra de Deus diz as dores de parto, o princípio de dores, se você acha que essa pandemia, esse negócio de ficar quarentena em casa, das igrejas não terem condições de fazer os seus cultos, você acha que isso aqui é o princípio de dores? Meus amados, vocês estão totalmente enganados. Não é o princípio de dores. Se você já está sofrendo com a falta de estar no culto da igreja, você já está aqui sofrendo com esse período que você não pode sair, algo apocalíptico que muitos governantes, por causa da política, por causa de muitas coisas estão colocando caos, você já está desesperado, gente.
Isso aqui não é o princípio de dores. Né? Eu sou homem, eu não sei o que é a dor de parto. Mas você que está me vendo, né? Está me ouvindo, e você sabe o que é dor de parto, mulher. Então você sabe o que é uma dor. Uma dor. Então o que nós estamos passando hoje não é um princípio de dores. O que vai acontecer ainda para frente não é aquilo que os profetas dos caos estão fazendo. O que eu vejo hoje não é momento de nós fazer isso, fazer aspergir isso, fazer aquilo ali, pegar isso, pegar aquilo. O que eu vejo hoje, gente, o que eu vejo hoje é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Você quer passar por tudo isso, como Daniel mesmo sendo enviado para a Babilônia, sendo um homem de Deus, os 3 amigos de Daniel sendo homens de Deus, mesmo enviado para a Babilônia. Hoje nós temos a Babilônia. Babilônia, cidade dos demônios. Hoje estamos vivendo no momento da cidade dos demônios, o paganismo, o misticismo, as igrejas sendo corrompidas, coisas se aceitando, aquilo que era pecado, hoje estão dizendo que não é pecado, aquilo que era verdade, hoje nós estamos dizendo que não é verdade, aquilo que era mentira, eles estão dizendo que era verdade. Hoje nós estamos vivendo nesses últimos dias que Paulo está dizendo, e últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E o que eu vejo hoje, gente, não é o momento de nós profetizarmos aquilo que já está profetizado. Não adianta a gente querer, trazer algo, revelar, trazer uma revelação nova, aquilo que já está revelado. Deus jamais, aquilo que nós falamos na quinta-feira sobre a onipotência de Deus. Tem coisas que o Deus onipotente não pode fazer. E sabe uma coisa que Deus não pode fazer, Ele nunca vai fazer com o Deus Todo-Poderoso? E conta isso aqui, ó, conta a sua palavra revelada. Então o que está na palavra revelada, se está aqui, se tem base bíblica, nós vamos aceitar, nós vamos nos aprumar. Mas aquilo que não tem base bíblica, a palavra de Paulo diz assim, afaste-se deles, afaste-se. Então eu acho hoje, Ricardo, estou falando de Ricardo, o que eu acho hoje é o seguinte, em vez de nós ficarmos sendo profetas do caos, nós trazemos as revelações do Apocalipse, tentar colocar novas revelações, aquilo que já está revelado, aquilo que já está acontecendo e aquilo que já vai acontecer. Eu vejo hoje, nós como igreja, primeiramente, temos comunhão com Deus, buscarmos a Deus, temos intimidade com Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que examinar as Escrituras e não simplesmente ir atrás de revelação, de revelamento, dali, da lá, vai para a palavra de Deus. E terceira coisa, gente, eu creio em mover do Espírito Santo, eu creio em revelação bíblica, eu creio em profecia. Eu sou pentecostal, mas hoje, Ricardo, eu prefiro mais praticar as obras do fruto do Espírito. Hoje a igreja precisa não das obras da carne, não das obras do homem, mas do fruto do Espírito. A igreja, você igreja que está me vendo nessa manhã, igreja do Deus vivo, porque esse WhatsApp vai estar indo para o grupo da nossa igreja. Igreja de Santa Quitéria, Quadrangular de Santa Quitéria. Eu creio em profecia, eu creio na revelação quando ela tem base bíblica, sola escritura. Eu creio. Eu não sou profeta do caos, mas eu creio no princípio de dores, eu creio na escatologia, eu creio que Jesus vai voltar, eu creio em tudo isso. Eu tenho pregado sobre isso e vocês sabem disso. Mas hoje, você quer sobreviver a todo esse caos que está acontecendo? Você quer sobreviver quando vir os princípios de dores? Você quer sobreviver quando começar realmente as coisas a apertarem? Você quer sobreviver a tudo isso? Então eu vou ler o que Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler o 19, que é as obras da carne, e depois o 22, que é o fruto do Espírito. As obras da carne, elas são manifestas, Paulo diz: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Uma coisa é liberdade espiritual,
Uma outra é libertinagem. Hoje as pessoas estão querendo praticar o seu pecado, né, dizendo que é liberdade, que a Bíblia, que a palavra de Deus não fala, não mostra. Ah, mas a Bíblia não diz que pode fazer isso, deixar de fazer isso. Isso não é liberdade em Cristo. Isso é libertinagem. É libertinagem. A pessoa tem um espinho na carne e ela não acha coisas na Bíblia, e ela diz, se não está na Bíblia, então eu posso fazer. Isso é libertinagem. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, né? Pessoas fazendo partidarismo. Não estou falando partido, não estou falando de política, estou falando partido, sabe? Fazendo aquele grupinho, aquele grupinho de facção. E inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, aí tem o mas. Sempre tem o mas. Louvado seja Deus, na palavra de Deus, sempre tem o mas, sempre tem a escapatória, sempre tem o caminho, sempre tem a verdade, sempre tem a vida. O Senhor sempre tem as veredas antigas para a nossa vida, que diz assim, o fruto do Espírito, não é frutos, é fruto, é um fruto. Dentro dele tem 9, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que eles são bem juntos. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus, aqueles que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, nesta manhã de turbulência, essa manhã de muita notícia ruim do caos, eu quero falar para você, igreja, Deus é muito maior do que tudo isso. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele não era um profeta do caos. Daniel, ele revelava aquilo que estava lá na frente. E Daniel, dentro da Babilônia, Deus foi Deus na vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele antes de ir atrás do caos, ele era um homem que praticava o fruto do Espírito. Você quer vencer? Você quer sobreviver nessa terra? Você quer realmente, quando Jesus voltar, ou quando esse teu corpinho aí tombar nessa terra, você quer ir para Cristo? Então pratica o fruto do Espírito, sabe? É importante a revelação. Está aqui a revelação da palavra de Deus. Profecia, eu profetizo nessa manhã na tua vida. Eu sou um profeta também. Eu profetizo em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você quer uma outra profecia para você? Eu vou te dar uma outra profecia, uma revelação na palavra de Deus. Jesus dizendo o seguinte, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nessa manhã, eu quero terminar com essa oração na tua vida. Grande Deus e poderoso Pai, nesse momento eu quero colocar, Deus, a tua igreja, o teu povo, a família na tua presença. E que nesta manhã, papai, nós possamos confiar mais em ti, confiar mais na tua palavra, confiar, Senhor, realmente na revelação da tua palavra. E que em nome de Jesus possamos ter uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, igreja, em nome de Jesus.